Fala pessoal, acabou de sair no site Metrópolis. Para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Falta de educação, né? Professor Aristócrates, professor Ari, o brabo da redação. Deixa eu tirar os óculos aqui. Acabou de sair no site do Metrópolis uma notícia. Eu achei interessante porque gera muito pano para manga. E tá muito dentro desses debates que eu tenho feito aqui sobre o interesse das pessoas pelas carreiras policiais, a redução do número de inscritos e assuntos correlatos. Me chamou a atenção, mas inspira muitos cuidados, inspira muita cautela na hora de se analisar fatos isolados e tratá-los como regra. Eu vou colocar aqui na descrição, porque eu estou no carro agora, não tem como editar, mas eu vou colocar na descrição o link da matéria. Mas essa matéria fala mais ou menos assim, ó: policiais Nutella, uma pergunta, né? Policiais Nutella, policiais estão dando chilique e pedindo exoneração da PCDF, que é a Polícia Civil do Distrito Federal, que, convenhamos, é uma das polícias brasileiras com as melhores estruturas, é uma unidade da federação muito pequena, que tem naturalmente infraestrutura bem melhor, né? Eu tenho policiais civis que fazem concursos difíceis, enfim. Se você comparar com outros estados, é uma das melhores, tá? E a matéria fala de alguns casos isolados. E eu postei no meu Instagram e, cara, viralizou esse post lá. E eu vejo opiniões diversas, mas eu vejo muita gente criticando. Vou contar aqui alguns casos pontuais que a notícia traz, né? Algumas situações. A primeira delas é de um policial civil recém-empossado, que em menos de 4 dias de posse já pediu exoneração porque ele foi lotado numa unidade que ele não gostaria de ser lotado. Então ele queria estar talvez num determinado local, de acordo de repente com as atribuições e de acordo com as qualificações que ele já tem. Muitas vezes o cara é formado em alguma área específica e gostaria de ser lotado num departamento que tivesse relação com as suas expertises. E segundo a matéria, ele foi lotado em outra área e ele pediu exoneração porque não era aquilo que ele queria. Ele fez o curso de formação, passou no concurso, se formou, né? Fez ali, não sei quanto tempo dura a academia da PCDF, mas não é pouco tempo, é bastante tempo para formar, para, né, o indivíduo ali. O Estado gasta recursos públicos para isso, o indivíduo para a vida dele para se formar, e 4 dias depois da sua lotação ele pediu exoneração porque não tinha gostado da lotação. Isso diz a matéria, né, com base em diálogos num grupo de WhatsApp de policiais. Então, policiais antigões têm um grupo e estavam debatendo certos casos ali específicos. Não sei se é verdade. Eu estou me baseando aqui na credibilidade do site Metrópolis. Eles trazem um outro caso lá de uma policial, né, que foi lotada num determinado departamento, e ela é advogada, ela tem formação em direito e é advogada, e ela, segundo a matéria, de certa forma tentou impor que ela trabalhasse numa atividade específica, que tivesse relação com o cargo, com a formação dela, e eles disseram que não, que ela ia trabalhar onde eles quisessem, porque quem escolhe a lotação, as atividades, é a polícia, e não ela. E por conta disso ela pediu exoneração, tá? Outros casos que eles trouxeram, um caso específico também, tá? Outro caso específico foi de supostamente um policial civil da Bahia, que passou no concurso da PCDF, fez o curso de formação e ele queria ter o expediente dele no plantão. É o plantão que você trabalha 24, folga 72, né? Trabalha um dia e folga 3, e foi negado. Queriam que ele trabalhasse com outra jornada, e ele simplesmente falou: então eu não quero. Assim, ó, não é plantão, eu quero plantão, vocês não querem, eu também não quero. Enfim, logo, na mesma hora ele pediu exoneração e voltou foi reintegrado, né? Pediu reintegração, tem essa opção, né? Você pede exoneração de um cargo no qual você já estava, você pode ser reintegrado posteriormente. E voltou para a PC Bahia. Teve uma outra situação lá, que a matéria menciona, que é supostamente um agente novinho, né? E todos esses policiais são novinhos, tá? Um agente novinho que pediu, na verdade, foi questionado pelo chefe porque que ele não estava armado no trabalho.
policial, vocês sabem, deveriam saber. E repito, o cara fez curso de formação, fez concurso e não sabia que deveria estar armado no trabalho. Então, estava no trabalho, foi chamado para uma ocorrência, estava desarmado. E o chefe dele, o delegado lá, questionou: por que você não está armado? Aí ele disse: eu não sabia que tinha que estar armado. Enfim, essa foi a mais engraçada. Então foram 3, 4, 5 casos isolados que mencionaram na matéria. Podem haver mais. Só que aí vem aquele debate. Será que isso é específico de uma geração nova de policiais? Será que esse tipo de comportamento algo novo? Ou já não tinha acontecido outras vezes e a internet não dava voz porque não era tão disseminada? Será que tem uma perseguição aí contra a geração Z? Será que a geração Z está pior do que a geração anterior, a geração millennials? Eu falei isso no vídeo passado. Por que está tendo uma redução no número de inscritos em concursos policiais? Porque a geração Z, cara, que está agora ascendendo no mercado de trabalho, quem tem 25 anos, 24, 25, até mais ou menos ali 28, 30 anos, é uma geração que cresceu num ambiente muito mais rico em termos de oportunidades. São pessoas, são indivíduos que não cresceram sob o manto da instabilidade. Eles nasceram pós Plano Real. Eles não viveram ali como eu, por exemplo, vivi, que nasci em 88. Era muito pequeno, mas aquela sombra estava muito presente na minha vida. Plano Real, planos econômicos fracassados, inflação galopante, falta de estabilidade no país, miséria. Não é que o país acabou a miséria, mas ainda melhorou bastante. Então, essas pessoas, elas têm muitas oportunidades. Há hoje no mercado de trabalho muitas opções de você ganhar dinheiro. São pessoas que passam em vários concursos e ficam escolhendo para onde vão. Pessoas que abrem mão, de repente, de um carro que paga 10 mil, 20 mil reais pela qualidade de vida. A geração Z tem como nota característica isso. Ela é uma geração que, segundo pesquisas, e eu vou citar aqui também na descrição fontes que comprova o que eu estou falando, segundo pesquisas, a geração Z não quer assumir cargos de liderança, por exemplo, porque, segundo essas pesquisas, essas pessoas da geração Z não querem trabalhar mais do que o básico. Elas querem ter tempo livre, elas querem descansar, elas não querem ter estresse, elas não querem ficar doentes. E aí vale um contraponto. Ao passo que a geração Z, e eu não estou culpando só a geração Z, estou fazendo aqui um recorte apenas. Ao passo que a geração Z tem esse tipo de escolha, não quer cargos de liderança, é a geração que tem mais adoecimento mental. É a geração com maiores índices de depressão, de outras questões de saúde mental da história recente. Ou seja, parece algo meio contraditório, merece uma reflexão mais aprofundada. Aqui não é o momento de fazer isso. Então, beleza, tem essa questão aí. Mas, vou dar um exemplo aqui puxando para a minha realidade. Eu pedi exoneração de um cargo do Judiciário Federal há pouco tempo. Porque quando eu assumi, eu achava que era uma coisa. Assumi, o cargo federal aqui não era nem do Judiciário, era do MPU. Eu fui nomeado para o MPU, assumi o cargo. Só que eu fui lotado, na fronteira, lá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eu achava que era uma fronteira melhor do que, por exemplo, a fronteira do norte. E, cara, eu tô casado, minha mulher na época estava grávida. É um lugar muito longe da civilização, é longe de qualquer lugar que você imaginar. Sei lá, tem um voo uma vez por dia, é um lugar com passagens caras. De Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, até Uruguaiana, dá quase 1000 quilômetros. E a gente tava ficando meio doente com aquilo. O lugar não tem nada para fazer lá, sabe? Não tem amigos, não tem família. E a gente simplesmente falou: não dá para ficar mais aqui. Eu tava no cargo federal, eu falei: olha, eu preciso ficar em teletrabalho, porque minha mulher tava ficando em depressão, minha mulher grávida, a gente sozinho. E eu falei: olha, eu preciso ficar em teletrabalho. E apresentei minhas justificativas médicas, enfim. E eles não concederam. E eu simplesmente falei: olha, não quero, então não vou continuar no cargo. E pedi exoneração. Mas eu sou professor. Eu tenho aqui minha plataforma de ensino, eu tenho aqui meus negócios e eu poderia continuar com meus negócios sem necessitar do cargo. Então o cargo não era a minha única fonte de renda. Então, no meu caso, cara, eu precisava de apoio familiar, eu precisava de rede de apoio para meu filho que estava nascendo. E foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado lá em Uruguaiana, naquela situação, tava bem doente hoje em dia.
Então não é só pelo cargo, a gente coloca outras coisas na balança. Tem muita gente que não está no desespero por um cargo público. Tem muita gente que coloca a qualidade de vida acima do cargo público. Se eu não estou tendo qualidade de vida, se eu não estou tendo, sabe, segurança, se eu não estou tendo, se aquilo está me fazendo mal, se eu sofro perseguição no trabalho, se eu, fiz o concurso, fiz curso de formação, tal, gastei um monte, cheguei lá, vi que não era aquilo, é um direito do cara pedir para sair. Então, é importante considerar que nesse concurso foram nomeadas mais de 1000 pessoas. Então, se você pega ali 4, 5, 6 casos isolados e trata aquilo como uma regra, é um perigo. Então, eu acho que nós precisamos ponderar melhor essas conclusões precipitadas sobre essa geração é pior do que a outra, são pessoas fracas, as pessoas estão comprando ingresso pro filme errado. Cara, não é você que está na pele daquele indivíduo, muitas vezes é uma pessoa que tem uma família estável, que pode manter essa pessoa estudando ali, de repente, é muito melhor eu não assumir, ou eu assumi, vi que não era o que eu imaginava, eu queria ter tempo para estudar para um cargo melhor, para delegado, de repente, eu quero fazer polícia da Câmara, que paga melhor, mas eu fui lotado num setor que não dá para conciliar os estudos ali. Então, então é melhor eu priorizar isso aqui, porque eu já tenho uma renda, tal, meus pais conseguem me manter mais 1, 2 anos. Cara, beleza, a pessoa tem o direito de decidir. O que eu quero que vocês entendam cara, não é questão de geração. Não é que a geração nova é mais fraca do que as velhas, a anterior. Não é isso. É que dependendo da circunstância em que o indivíduo está, as decisões dessa pessoa vão ser para lá ou para cá. E quem não está vivendo esse momento não pode julgar. Então eu acho perigosa esse tipo de matéria, porque ela acaba incentivando um tipo de ódio, sabe? A partir de uma interpretação equivocada. Eu pego um fato isolado ou fatos isolados e trato aquilo como uma regra. E eu não considero as peculiaridades dessas pessoas que tomaram essas decisões, tá? Aquela história, jornalismo tem que ouvir o outro lado. Tá, fulano, o que aconteceu lá? Por que você tomou essa decisão? Então você vai ouvir o outro lado e de repente você pode mudar a sua opinião. Opa, então nesse caso, essa pessoa estava certa. Então tem muita gente, por exemplo, que, eu tô aqui me matando de estudar. Como é que a pessoa dessas entra e pede para sair? Eu tô aqui. Cara, se você tem que passar. Talvez seja um pouco de inveja porque você não passou ainda. Então, se coloque no lugar do outro, né? Então, eu tô falando de uma realidade que aconteceu comigo e que é muito parecida com essa que aconteceu aí. Eu não fiquei nem um ano lá no MPU, porque eu imaginava uma coisa e não foi aquilo que eu imaginava. Eu acreditava que era uma cidade melhor. Eu acreditava que era uma realidade diferente, né? Por ser uma fronteira que não é no norte do estado, do país, eu imaginava que ia ser mais tranquilo. Não era, porque é muito longe. Então eu quero que você participe e lembro, nossos cursos de redação estão disponíveis, tá? Curso de redação do zero, mas não é curso para quem quer fórmula mágica, para quem quer solução milagrosa, não é curso de esqueleto, essas coisas não. É curso para quem quer aprender redação de verdade do zero. Aqui na descrição tem um link para você conferir. Tá bom, galera? Um forte abraço, comenta para mim o que você acha, qual a sua opinião é sempre muito bem-vinda, ainda que ela seja diferente da minha. E se você não concorda com a minha também, espero que você respeite, tá bom? Um forte abraço, tamo junto!